Oi, tudo bem? Eu sou Estela e eu vim apresentar para você o Guia de Estudo Bíblico Pessoal. Bom, primeiramente eu quero te perguntar se você estuda a Bíblia. Bom, alguns motivos para nos incentivar a viver uma vida que valoriza o estudo bíblico é entender a importância da Bíblia em nossa vida. A Bíblia é a palavra de Deus, é o meio que Ele fala conosco hoje e está repleta de ensinos e verdades a serem aplicadas diariamente em nossa vida. Estudar a Bíblia é buscar conhecer mais o nosso Criador e Salvador, é ter direcionamentos para a nossa vida no presente e para dar esperança para o futuro. Não é difícil estudar a Bíblia. Com o método que eu vou te apresentar aqui, você pode dedicar poucos minutos no seu dia para que em pouco tempo você tenha conhecimentos profundos e incríveis de passagens bíblicas, capítulos e até mesmo de livros inteiros. O método que usaremos é o indutivo. Isso significa que partiremos da observação das partes para que ao final nós tenhamos uma conclusão. Os 3 passos que seguiremos serão a observação, interpretação e a aplicação. Bom, vamos iniciar pelo primeiro passo, a observação. Escolha o seu texto. Não precisa ser um capítulo inteiro ou um livro de uma vez. Pegue um trecho, leia com atenção e, se necessário, leia várias vezes para que você capte bem e observe tudo. Observe, marque visualmente alguns elementos, para que possa te ajudar nos passos seguintes. Eu listei aqui algumas categorias para você prestar atenção, mas conforme você avançar em seu estudo e perceber uma outra categoria que você queira destacar, fique à vontade para captar o método da melhor maneira para o seu estudo pessoal. Bom, eu sugiro você começar identificando e marcando pessoas, lugares, verbos, que são as ações, as repetições de palavras ou até mesmo de sentidos, comparações, contrastes, listas. Bom, esses aqui foi o que eu sugiro para você começar. Nessa etapa, você pode usar o que for melhor para você. Para cada categoria, uma cor ou um formato geométrico, desenhos, desde que visualmente você consiga identificar esta categoria. Por exemplo, todas as pessoas eu vou marcar com um sublinhado em vermelho, mas quando se referir a Deus, eu vou marcar com um círculo em vermelho. Os lugares eu vou sublinhar em azul, e o que se repetir eu vou grifar de amarelo, e assim por diante. Mas você também pode usar uma só cor, não precisa ficar usando essas cores diferentes que eu falei, e aí você só alterna entre os formatos, faz um círculo, um quadrado, um sublinhado, uma seta, etc. Bom, nesse exemplo, eu peguei Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Aqui eu sublinhei em vermelho as pessoas que aparecem no começo, como Paulo e Timóteo. Circulei de vermelho o que se refere a Deus, que aqui está como Cristo Jesus, e risquei de azul a cidade, que é um local, Filipos. Então, isso ajuda depois, no decorrer do texto, a identificar. Eu vou olhar, toda vez que eu tiver um sublinhado azul, eu vou identificar que está se referindo a um local. Toda vez que tiver um círculo vermelho, eu vou perceber que está se falando sobre a pessoa de Deus. Nessa etapa, lembre-se também de fazer perguntas para o texto, para sua melhor identificação. Eu listei aqui algumas perguntas para te ajudar a compreender um pouco mais sobre o que o texto diz. Como, por exemplo, quem, o que, onde, quando, qual a quantidade, se for aplicado, né? Porque às vezes você pode lidar com quantidades. O porquê, como alguma coisa foi feita. Então, por exemplo, se você estiver estudando uma carta, aí você vai ver lá quem que foi que escreveu essa carta. Onde esse autor estava quando ele escreveu. Quando ele escreveu. Por que ele escreveu. Como aquela sociedade estava naquela época. Então, pense em perguntas para que você se situe no contexto do que você está estudando. É importante
ler o texto repetidas vezes, para que você entenda o que está escrito. Se você tiver alguma dúvida de alguma palavra, não hesite em usar um dicionário, e eu até recomendo você ler em mais de uma tradução bíblica. O passo seguinte é a interpretação. Aqui vamos buscar entender o que o autor quis transmitir para o seu público original na época. Por exemplo, Tiago escreve a sua carta para os cristãos judeus, que se encontravam dispersos na terra. Então, não vamos interpretar como se ele escrevesse para nós, brasileiros do ano de 2022. É importante saber o estilo literário do texto que está estudando. Se é uma carta, uma narrativa, uma poesia, uma parábola, uma profecia ou até mesmo uma lei. Lembre-se que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Busque trechos que te ajudem a compreender o que está estudando. Interprete gramaticalmente nos tempos verbais corretos, de acordo com o estilo literário, conforme o contexto histórico. Também use o apoio para a sua interpretação de dicionários e comentários bíblicos, de Bíblias comentadas, use sites e vídeos confiáveis, pesquise sobre o contexto histórico da época, o que historicamente estava acontecendo naquele lugar. Alguns vídeos de história podem te ajudar, não necessariamente vídeos só sobre aquele livro bíblico, mas o que estava acontecendo naquela época de tantos anos depois de Cristo, que foi quando foi escrito tal carta que você esteja estudando. Bom, e por fim, chegamos no terceiro passo, que é a aplicação. Após detectar todos os detalhes do texto e interpretar o que o texto diz, faremos a aplicação. Então se pergunte, o que isso significa para mim hoje, no contexto em que eu vivo hoje? Entenda que não vivemos no mesmo contexto que o do público original, mesmo que hajam algumas semelhanças. Cada pessoa é singular em sua rotina, no seu modo de viver, no seu modo de se relacionar. Cada pessoa tem uma realidade diferente da outra. Mas lembre-se que há ensinamentos que são eternos, que se aplicam a todas as pessoas e épocas. Os ensinamentos sobre Deus, o que essa passagem ensina sobre Deus? E quando a aplicação for pessoal? Se questione, o que isso me ensina? E o que eu devo fazer? Há algo que eu preciso mudar? Esforce-se para estudar a Bíblia. Será muito proveitoso para você. Vai melhorar a sua qualidade de tempo com Deus, ajudar no seu crescimento espiritual, e você também pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor a Bíblia. Espero que eu tenha sido clara e objetiva e que este guia te ajude a estudar melhor a Bíblia. Deus te abençoe e bons estudos!